dia! Bom dia, Brasil! Bom dia, Europa! Bom dia, mundo! Já estamos aqui ao vivo, com muita energia, alegria. Bom dia, Kate! Muito bem-vinda, minha convidada já chegou. Bom dia, Irlândia! Bom dia, Suzy! Hoje nós estamos aqui no quadro Conte a Sua História. Eu vou colocar aqui. Bom dia, Ana Paula. Hoje eu tô muito animada, viu, gente? Com essa live de hoje. Com a nossa querida convidada que já está aí. Eu não vou perder tempo, tá? Já vou estar convidando ela para entrar. E você que chegou aí, eu peço com muito carinho para você não deixar ninguém de fora, tá? Já começa aí a enviar 7 aviãozinhos para despertar aí o Brasil, despertar esse mundo que precisa ouvir essa maravilhosa. Como estão? Eu já vou mandar os meus aqui, mando de vocês. Bora lá. Tô mandando aqui, vocês mandam daí. Acho que foi até mais de 7, viu? Bom dia, Solene Mendes. Tudo bem, querida? Bom dia, Alessandra. Bom dia novamente. Kate, me manda o convite aí para você já entrar. Eu sei que hoje vai ser maravilhoso, então nós temos que aproveitar ao máximo o nosso tempo. Bom dia, Ronald. É muito linda, né, Alessandra? Bom dia, Andréia. Olha, a Kate já vai entrar, viu? Deixa eu ver se eu tô muito perto aqui, porque senão fica ruim, né? Pra vocês verem. Ajeitando aqui a cadeira. Olá! Olha só, uau! Olá, bom dia! Bom dia, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo também. Bom dia, gente linda. Que lugar maravilhoso! É Kate ou é Kathleen? Porque eu fico aqui Kate por causa do Instagram, né? Mas eu vi que você escreveu no meu WhatsApp Kathleen, né? Exatamente. Meu nome, na verdade, é Kathleen. Pronuncia-se Kathleen. Kathleen. E aqui em Portugal, desde quando eu cheguei, me disseram, quando eu fui me apresentar, né? Não tem um nome mais fácil, um apelido? Eu falei, olha, um nome que eu acho legal assim seria Kate. Aí ela, pronto, então vai ser Kate. E aí, a partir daí, tudo começou. O Kate, agora até família já me chama de Kate. Ai, que bom, então. Então eu não tô totalmente errada, não. Eu posso chamar de Kate, né? Pode chamar. Ai, que bom. Meninos e meninas, muito bem-vindos, tá? Hoje nós temos essa maravilhosa que está aqui para contribuir, né, nessa live de hoje, nesse quadro Conte a Sua História. Nada mais, nada menos para contar a história dela, que assim, eu fiquei muito mexida e emocionada de ouvi-la. E eu quero te deixar à vontade, viu? Ok, para estar se apresentando, para falar a sua história, partindo de onde você quiser partir. E aí nós vamos conduzindo aqui, tá bom? Fica à vontade, muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu vou responder a Márcia. Sim, Márcia, pode me chamar de Kate, tá? Eu recebi esse nome assim com muito carinho. É como se realmente fosse parte, né? Mais uma história para ser contada. Esse nome aí, Kate, mas foi por conta da dificuldade que elas têm de falar Kathleen aqui, os portugueses, e realmente é um nome que só brasileiro coloca na gente. Mas é lindo. Né? O brasileiro adora americanizar os nomes, né? Por isso que eu coloquei Sim. o nome do meu filho de Pedro para ser mais fácil e ele não tem dificuldade aí
escrever, nada. Mas o bom é que a gente agora tem várias possibilidades. Vocês viram aí, né, meninas? Nós vamos chamar ela de Kate, mas tem muitas possibilidades aí, todas ficam ótimas, encaixam. Obrigada. Kate, nos conta, né, um pouquinho daquela história que você começou a me contar ali no evento, porque a Kate, meninos, é uma pessoa, uma empresária, né, de alta performance, de sucesso, a única aqui de Portugal todo que tem um estúdio móvel, que eu sou apaixonada de vê-la assim, brilhando, transbordando para outras mulheres, levando e elevando a autoestima delas, né? Mas nem sempre foi assim. A Kate tem uma história de transformação, uma história assim mesmo linda que vocês precisam conhecer, porque ela mesma, igual eu falei para vocês nos stories, uma menina, uma mulher que supera e se supera em todos os sentidos, né? E ela vai estar aqui contribuindo, porque essa evolução foi baseada em muita renúncia, mas também, né, de autoconhecimento, onde você buscou a se melhorar a todo momento, né, Kate? Conta aí pra gente. Eu quero ouvir um pouquinho de cada, questão da superação, como que surgiu o Estúdio Móvel, que eu acho maravilhoso. Quem não seguiu ela já segue aí, viu, gente? Nayara, muito obrigada pelo convite, obrigada mesmo pela disponibilidade aqui de estar contando, né, um pouco dessa história. Obviamente que nós estamos aqui realmente para poder ajudar outras mulheres, né, fazer com que a gente realmente aí abrace essa corrente do bem e faça com que outras mulheres entendam que a superação ela é possível, né? E através dessa superação eu consegui dar um start na minha vida, né? Iniciar a minha vida, que é algo que pessoas têm muita dificuldade, que é por onde começar, como começar, né? Então, como a Nayara falou lindamente aí, meu nome é Kathleen, eu sou carioca, cheguei aqui em Portugal, já tem 4 anos, né, que eu vivo aqui em Portugal. Antes de chegar aqui em Portugal, eu já tinha entrado no mercado de sobrancelhas, na área da beleza, já tinha empreendido. Mas essa parte é uma parte que a gente gosta de contar, né? Porque é uma parte boa da nossa vida, né? A gente, muitas das vezes, não é fácil da gente partilhar o nosso testemunho, né? De onde que nós viemos e o que Deus exaltou, né? O que Deus fez na nossa vida para que nós conseguimos chegar aqui. Então, eu queria contar um pouquinho, parte, porque é uma história bem longa, mas contar parte para edificar a sua vida, obviamente. Eu vim de um local, né, do Rio de Janeiro, no qual a perspectiva de vida era a mínima possível, né? Eram pessoas que de fato viveram vidas muito difíceis, assim como os meus familiares, né? Minha mãe nordestina foi tentar uma vida no Rio de Janeiro, né? O meu pai também foi criado sem pai. Tudo isso acarreta, né, muitas dificuldades ao longo do processo. E eu sou do meio de 2 irmãos, né? A minha irmã agora está vivendo aqui em Portugal, mas eu tenho um outro irmão, né, que também mora no Brasil, sou a do meio. Você que veio primeiro, Kate, depois veio sua irmã? Exatamente. A minha irmã tem 6 meses que ela está morando aqui e eu tenho 4 anos, né? Eu tive essa vontade de vir para Portugal juntamente com meu esposo por conta da violência, né? Que existe já no Rio de Janeiro e agora no Brasil geral. Acho que é um dos motivos que o brasileiro vive aqui nessa terra de tanta segurança, é justamente a segurança, né? De não poder caminhar, enfim, tudo isso que a gente já conhece. Então eu vim para cá apostar uma vida nova, né? E como eu estava te falando, Nayara, eu tinha uma facilidade, porque o meu avô, né, ele é português. Então mas ele não foi quem criou meu pai, sabe? Ele, infelizmente, se separou da minha avó muito novo e ela muito nova. Então meu pai, ele não teve essa vivência de pai, né? Que é onde a gente hoje estudando, entendendo
que a ausência do pai, né, a paternidade é algo que bloqueia, né, e limita muito a vida do ser humano, porque é o nosso exemplo, é o nosso espelho, é da onde de fato a gente retira ali o exemplo de amor, né, em ligação com o pai também. E isso tudo, né, foi fazendo com que nossa família tivesse tido uma estrutura muito baixa, né, em relação a essa parte paterna, né? Meu pai, ele sempre foi uma pessoa muito trabalhadora, um homem muito guerreiro, sabe, de não deixar faltar nada para nós financeiramente, mas infelizmente a parte do amor foi algo que ele não teve, então não tem como dar. A gente só dá aquilo que a gente tem, né? Então, devido a isso, a gente teve uma infância um pouco conturbada, né? A minha mãe, ela teve, ela anulou a vida dela, né, para poder criar os filhos e não correr atrás, né, não buscar. Sempre foi aquela mulher do lar, né, que queria só ver mesmo o lado da família, de apoiar o marido. E infelizmente, em algum momento, né, da vida deles, que eu não entendo muito, às vezes é difícil, porque eu tive essa vivência, né? A minha mãe, ela passou por grande parte da vida dela sofrendo essa violência doméstica, essa violência física, mas também verbal, porque emocional, né? Porque não é só a física que faz isso afetar o nosso emocional, também a verbal, aquela que a pessoa fala, né? Psicológica, né, também. Exatamente, psicológica. E nós fomos criados, né, eu e os meus irmãos, nessa vida de ver ali aquelas brigas, enfim, aquela confusão toda, aquela falta de base por conta de tudo isso, né, que eu te relatei. E quando cheguei com 15 anos de idade, né, eu sempre fui uma menina que eu tentava tirar o lado bom de tudo, sabe? Por pior que fosse o relacionamento dos meus pais, ele não era um mau pai, né? Ele tinha as suas qualidades como pai, apesar de me doer muito ver a minha mãe naquela situação, mas eu tirava o lado bom das coisas, sabe? Porque eu sabia que existia algum motivo pelo qual eles viviam aquilo. Mas quando Sim. eu comecei, né, a me entender como gente, né, apesar de ter sido criada conhecendo a palavra de Deus, sabendo que ela cura, liberta, né, a vida do ser humano, mesmo assim, eu aos meus 15 anos de idade me entreguei ao mundão, né, como eu posso te dizer, devido a uma falha, né, que eu tive aí por conta de, enfim, de igreja, né, que a gente muitas das vezes a gente olha para o ser humano, né? A gente olha para o pastor, a gente olha para as pessoas e se perde. Então eu me desviei por conta de uma falha de um homem, que tá tudo bem, né? O homem falha, a gente não pode ir atrás nunca de pastor nem de homem. Nós temos que ir na igreja de fato para comunhão e principalmente para adoração a Deus. E nesse momento eu me perdi e aí caí no mundão aí, como a gente fala, afora, né? E aí naquele momento, Nayara, eu comecei a entender que a minha vida, ela estava sem rumo e automaticamente muita coisa iria acontecer aí para poder, né, o banquete chegar na minha vida e se eu tivesse ali, né, eu iria cair. E eu durante muito tempo brigava contra isso, mas eu não consegui, né? E aí com 15 anos eu tive um relacionamento que muitas pessoas, né, eu hoje admiro também muito Portugal por conta disso, porque eu acho que aqui as crianças são mais crianças, né,
do que no Brasil. Não é por conta da criação, é mesmo por causa da vida, né? Da Da cultura deles, né? cultura. Que eles inserem e acreditam muito, né? Na criança, na família. Exatamente. Você nota que aqui a educação, eles preservam muito isso, ajudam as crianças mesmo a ter, né, estrutura para estudar. E lá no Brasil é diferente, não é assim, né? E então, aos 15 anos de idade, eu comecei realmente a ter esse relacionamento de 15 anos de diferença, né? De que nós tínhamos de idade. E daí você já tira o quanto que uma criança, né, de 15 anos, como que poderia ali ter um relacionamento com uma pessoa 15 anos mais velha. Mas foi assim que aconteceu, né? Começou aí a minha história, E porque talvez até em busca dessa ausência da paternidade, né? justamente, foi. Hoje eu entendo que foi sobre isso, sabe? Porque lá no Brasil a gente tem muita coisa que fala a respeito disso, né? Que o relacionamento com pessoas mais velhas nos ensina muito, entende? Então eu sempre fui uma menina que eu gostava de andar com pessoas mais velhas, porque eu achava que eu ia aprender mais. Eu sempre fui. E também porque amadureceu mais rápido, né? É, Provavelmente com esse processo aí familiar, né? exatamente, amadureci mais rápido, né? Eu sempre tive uma idade além daquilo que eu tinha de verdade por conta dessa procura no outro, né? O que eu não tive em casa. E que eu também, por vezes, me perdi ali, porque não é o outro, né? Hoje a gente entende que não é sobre o que o nosso pai e nossa mãe fez, é sobre o que Deus quer para nós. Então, Mas naquele momento, a questão de você ainda ser quase uma criança, né? Um adolescente, assim, porque essa passagem também é muito complexa, não te traz essa realidade de não traz, mentalidade, de não traz, maturidade, né? traz. Exatamente, não traz, a gente é muito imatura, sabe, é muito inconsciente também as coisas que nós fazemos. Só que o que aconteceu, Nayara? Comecei a viver uma repetição de padrão, que hoje eu considero isso, tá? Tô falando o que eu considero hoje. Na altura, eu não considerava isso, eu falava, meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Eu só queria ter um relacionamento normal, no qual eu ia, né, conhecer uma pessoa, eu iria casar, ter filhos, que é isso que eu sempre almejei para minha vida. Eu sempre quis ter um relacionamento normal, um casamento, casar mesmo, sabe? Enfim, constituir uma família para eu fazer diferente do que eu vi na minha família. Isso sempre foi meu desejo. Só que isso não foi o que aconteceu. E Porque é o que é muito natural, né, Kate? A pessoa vai se relacionar, todos nós temos isso dentro da gente, um sonho. Quando você se une a outra pessoa, você está ali carregando um monte de ideais, um monte de sonhos. Ninguém vai pensando que não vai dar certo, né? exatamente. Então, assim, quando eu comecei esse relacionamento, né, eu não sabia que essa pessoa tinha um casamento, né? Então, Uhum. daí já entra a questão, né, não só do padrão de repetição, como também a vivência de um relacionamento completamente errado, tá? Porque não tem como aquele ditado, né? Não tem como dar certo começando errado. Só que eu também não sabia, Tudo eu tá na era base, né? criança, eu era muito nova, sabe? Cheia de planos. E acabei por me deixar levar por aquele relacionamento ali durante 2 anos, sem saber do que tava, o que iria acontecer. Então, com 2 anos de relacionamento, eu descobri que essa pessoa no qual eu me relacionei, além de casado, ainda tinha problema com drogas. E aí que as coisas começaram a piorar, porque uma pessoa quando ela tem problema, né, com droga, e a gente já tem um relacionamento, já tem uma entrega,
Nós achamos que a gente tem a missão de fazer aquela pessoa largar aquilo. A gente acha que a nossa missão é, não, eu não faço, eu não admito, eu conheço, eu sei que a pessoa não... Só que isso, muitas das vezes, faz parte da vivência da pessoa, da bagagem da pessoa, do que a pessoa está tentando se escapar através daquele vício, porque isso é um vício. Hoje em dia, nós temos muitos vícios que também nos autodestrói se a gente não tiver autoconhecimento. Exatamente. Sabe? Que é a depressão, né? Que muitas das vezes é a ligação com o nosso passado, a ansiedade, que é a ligação com o nosso futuro. A gente esquece o presente, nós não vivemos, né, o hoje, projetando o amanhã. A gente vive em função do passado, em busca excessiva do futuro. Então isso gera em nós muita ansiedade, depressão. Aí, por vezes, muitas pessoas, por questão emocional, vicia na comida ou vicia na bebida, e outras pessoas viciam na droga. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque eu hoje percebo isso. Mas antes eu não entendia. Eu achava que aquilo era algo que era errado, que eu conseguiria fazer a pessoa se libertar daquilo. E eu fui vivendo esse relacionamento em busca disso. Só que isso não era eu que iria fazer. Porque nós que temos que tomar a decisão de mudar a nossa vida. Então eu nunca iria conseguir fazer com que o outro mudasse. Porque eu não tenho como, sabe? Não existe essa possibilidade. Uhum. Então, dentro desse tempo, né, eu comecei a ser violentada psicologicamente, emocionalmente, verbalmente, fisicamente, durante longos anos da minha vida, no qual eu tinha pouquíssima idade, no qual eu não tive uma... Muitas pessoas falam assim, e seus pais, o que falavam quando você vivia isso? Porque todo mundo sabia, né, que eu vivia isso. Eu era violentada na rua, eu era violentada em casa, eu era violentada em todos os lugares. Todo mundo do meu bairro sabia que eu vivia aquilo. E era você que conseguia falar sobre isso ou as pessoas que percebiam, Kate? Porque a gente sabe que existe um processo também de vulnerabilidade, né? Nessas violências, em todos os sentidos. A mulher, muitas vezes, ela não consegue falar sobre isso. Você conseguiu verbalizar isso? Conseguiu pedir ajuda? Como que foi? Ou foi as pessoas que foi desconfiando, descobrindo? É assim, o meu estágio, tá, de agressão era tão alta que não tinha como as pessoas não verem, não tinha como as pessoas não saberem e não tinha como eu não pedir ajuda, porque era algo que realmente afetava ali o meu físico, né? Eu cheguei a corpo de delito na delegacia. Eu tive várias situações que todas as pessoas sabiam o que eu vivia ali, né? Então, eu tentei várias vezes, porque as pessoas têm muito... Que, assim, nessa fase, sabe, Nayara, que você vive isso, as pessoas, ela considera isso falta de vergonha na cara, as pessoas consideram isso... Infelizmente. Por muitas vezes, quando eu era agredida, a minha única vontade que eu tinha era que alguém chamasse a polícia para mim, para ele, no caso, né? Para poder me socorrer daquele momento. E hoje em dia não, já tem anos isso, enfim. E as pessoas, elas são capazes de ouvir, mas elas não... Eu sei, eu entendo, por um lado, que as pessoas, né, aquele ditado péssimo que as pessoas usam, que briga de marido e mulher, ninguém usa colher, mas não é isso, é sobre ser humano, sabe? É verdade. É... Às vezes até por medo de interferir nessa relação e depois achar que não vai resolver, porque na verdade é um ciclo, né? A violência ela vai sendo um ciclo assim, que se não for quebrado, é perigoso até terminar na morte. E morte até de quem realmente entra no meio.
mas isso não é algo que tem que sustentar essa violência. Porque alguém tem que dar o grito de liberdade. E esse alguém, mesmo sofrendo, né, foi você. E as pessoas, você sinalizando de várias formas, pedindo ajuda, parecia machucada. E mesmo assim, muita gente se negava. Olha que coisa mais triste, né? Exatamente. As pessoas, muitas das vezes, não é para poder se envolver, né, na briga, nem nada disso. É você chamar uma polícia ocultamente, é você tentar impedir até uma morte. Buscar os recursos, né? Acionar, né, esses recursos. Natural da vida, né? Porque hoje em dia a gente tem a polícia para isso, só que até a polícia no Brasil, muitas das vezes, não chega em tempo, não considera isso algo que, tá brigando, sabe? Até a polícia mesmo. De De novo, novo. eu já tive casos que em delegacia, né, que eu estava trabalhando, aí a delegada falava, de novo, vocês aqui, não é possível, você tem que ter vergonha na cara. Era exatamente isso, pessoas que trabalham com violência e lidando dessa forma também com preconceito até lá dentro mesmo. É muito mesmo complexo, Kate. Exatamente. Isso, quem vive sabe a dor do outro. Por isso que hoje eu não quero mais me calar, porque eu, graças a Deus, superei essa fase da minha vida, mas eu poderia ter tido uma outra realidade se eu não tivesse tomado uma decisão. Porque tudo na nossa vida é decisão, tá? Mas isso, para a gente chegar a esse nível de consciência, ou a gente tem algo muito, muito, muito grave que acontece com a gente, que a gente realmente acorda para aquela realidade, ou de fato a gente não consegue, tá? E aí fica ali, ó, naquela vida até que se entrega mesmo muitas pessoas, muitas mulheres, tá? Mas existe um como, existe uma maneira, sabe, da gente conseguir sair dessa, né? Então, Ô, Kate, e quando você estava vivendo esse momento, qual que era a sua perspectiva de vida em relação ao futuro? Como que você se via e como que você via, né, essa realidade lá fora para poder alçar esse voo? Porque não é todas as pessoas que conseguem ter essa visão, né, de ter um start, de conseguir pedir ajuda, socorro, e você se mostra resiliente mesmo diante de uma situação que te machucava, te deixava para baixo e poderia até te matar emocionalmente, né? Porque talvez, eu não sei qual era o seu estágio, mas tem pessoas que ficam com depressão profunda e não conseguem se levantar, como você falou. Mas o que que foi o seu start? Como que você via essa possibilidade? é assim, Nayara, primeiramente, tá? Eu sempre fui uma menina muito temente a Deus, tá? Sempre fui muito temente a Deus. E algo dentro de mim dizia que eu não podia ter a mesma vida que a minha mãe teve, porque eu repudiava esse comportamento do meu pai. Eu não aceitava, eu vivia aquilo por amor doentio e dependência psicológica, né, do relacionamento, porque é sobre isso. Quando a gente vive um relacionamento abusivo, não é porque a gente não tem vergonha, é porque a gente é dependente emocionalmente daquela pessoa. A gente acha que não é possível ter outro relacionamento porque o próprio abusador, ele dá isso para nós. É só o que a gente tem. É achar que aquilo, somente aquilo, é necessário para a gente, é só aquilo que a gente merece. Só que quando eu via pelo lado de fora, que aí eu via, no caso da minha mãe, a mesma vida que a gente vivia, eu falei para mim mesma, eu falei, eu não quero isso para mim, tá? Então, assim, diversas vezes quando eu tentava mudar isso, sair desse relacionamento, né? Eu já troquei de estado para poder sair do relacionamento. Eu fazia de tudo, mas depois a dependência emocional voltava novamente e eu voltava a ter aquele relacionamento.
E até porque, Kate, a violência, ela tem um ciclo, né? Ela é um ciclo que tem vários estágios dentro desse ciclo. Tem um ciclo que começa na violência verbal, É, que depois parte para a violência psicológica, isso. tem a violência patrimonial e depois tem a violência física. E depois dessa violência física, ainda existe a questão do estágio das flores, né? Onde o abusador ele começa a fazer promessas, ele melhora aparentemente, te fala que nunca mais vai fazer isso. Eu tô falando isso aqui arrepiada, tá? Porque eu sei que muitas pessoas vivem isso, e talvez tem pessoas aqui que já tá vivendo. Então, assim, é um ciclo que se a gente não souber identificar, você acaba voltando, porque no mesmo momento que ele te oferece flores e essa promessa de melhoras, ele vai voltar a fazer, porque ele também está doente na alma dele. A pessoa que abusa, ela também é assim. Então, não é porque, né, só complementando esse finalzinho, você não tinha vergonha e não tinha forças, é porque você acredita também em alguns momentos que essa pessoa pode melhorar. Só Exatamente. que aí, como é um ciclo, gente, se esse ciclo não for quebrado, ele termina na morte. Por isso que ele precisa ser rompido. A violência, ela não pode ser silenciada. Pode continuar, Kate. Exatamente, é assim, você falando isso me faz lembrar exatamente sobre todos esses ciclos que eu tive, né? Vários momentos eu voltava justamente por esse discurso, que é um discurso que todos usam por conta de ser, né, pessoas realmente até dependentes também emocionalmente de uma outra pessoa. No caso, ele tinha problema com drogas e era justamente no momento de alucinação que ele tinha, né, esse comportamento, porque no geral não era assim, né? Então, tem pessoas e pessoas, tá? Tem pessoas que realmente não precisam ter nenhum tipo de droga para poder ter essa necessidade. Mas no meu caso era assim. Então, assim, na altura, né, que eu vivi esse episódio da minha vida, por vezes eu tinha muitas ajudas, né? Inclusive, eu até comentei isso com você, que existe um grupo no Brasil que se chama Amada, e eu acho engraçado porque eu estava tentando me lembrar a novela que foi na época, né? Que foi Mulheres Apaixonadas, aquela mulher que está passando, até reprisando aqui. E aí, esse grupo eu conheci através dessa novela que se chama Amada, que é Mulheres que Amam Demais Anônimas. E eu ia para aquele grupo novinha, sabe? Eu falava, não, eu tenho que mudar. Só que eu chegava lá, eu vi um monte de mulheres também dependentes emocionalmente, sabe? De outras, do abusador. E eu falava, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu posso dar um basta nisso. Só que eu não conseguia. Até que realmente chegou esse ciclo que você falou, tá? Que foi quase a morte, tá, o Nayara. E nesse momento, a única pessoa que eu sabia que poderia me tirar daquela situação era Deus. Apesar de durante muito tempo eu ter me afastado dele, sabe, eu ter tomado decisões que não era a boa e perfeita, agradável vontade de Deus, né? E eu sou muito consciente de saber que o erro é nosso, a gente tem que assumir. Não é falar a consequência da vida, não. Então, naquele momento, eu falei para Deus, eu falei, Senhor, eu lembro, fechei meus olhos na situação e falei, Senhor, se o Senhor me der essa última oportunidade, eu juro que eu nunca mais eu vou viver esse relacionamento abusivo, porque a minha vida não pode ser assim. Eu não aceito isso. Eu olhei para mim e falei, não, eu não quero isso para mim. Eu não quero a vida que a minha mãe teve. Sabe, eu mereço ter a vida que Deus escolheu para mim. Com outras palavras, porque eu não tinha hoje o entendimento que eu Uau. tenho hoje, tá? Mas eu pedi para Deus e Deus me deu uma oportunidade naquele momento. Eu consegui, de fato, sair, né, daquele carro, voltei para minha casa, e quando eu saí desse relacionamento, foi pensando que eu tinha que realmente sumir ali daquela região, fazer com que eu
sabe, pudesse recomeçar outra vez sem que as pessoas me apontassem, sem que as pessoas me julgassem, porque eu já estava podre por dentro, digamos assim, sabe? Emocionalmente, eu já achava que eu nunca ia encontrar ninguém na minha vida, eu achava que eu nunca ia ter nenhum homem que me desse valor, a minha autoestima, A autoestima fica muito baixa, nossa, a minha né? autoestima já estava super baixa, sabe? Então eu eu fui renovando cada dia, pedindo ajuda de psicólogos, pedindo ajuda enfim, dos meus pais, que na altura eu ainda era nova, mas eu pedi ajuda dos meus pais para poder, né, eu não estar ali. Eu pedi ajuda também à polícia para poder me deixar, né, aquele distanciamento. Então, assim, eu não queria mais aquilo, sabe? Porque eu era mal vista no meu bairro, né, onde você sabe que o Brasil chama bairro. Então, eu não queria mais. Então, assim, foi a decisão muito nova, sabe? De que eu não queria mais aquilo para mim, de que eu mereço mais do que aquilo que eu tinha. Entende? Mesmo não acreditando, porque eu tava num relacionamento que eu tinha, mas eu sabia que eu podia ter. Porque isso foi o que eu sempre quis. Só que num momento da minha vida eu me perdi. E aí eu saí desse relacionamento, né? Passado 2 anos, eu já estava recuperada, mas recuperada que eu digo na minha decisão, né? Porque claro que é evidente que por vezes quando me procurava a minha vontade era, mas eu falei não, eu não quero, porque senão isso vai realmente acontecer o pior. E aí eu comecei a realmente ter um encontro verdadeiro, né, com Deus. Antes de você falar essa parte, eu queria dar uma ressalva aí, algumas coisas que você falou, principalmente aí, sabe? Porque muitas pessoas se culpam também por gostar desse tipo de pessoa. Porque, assim, no momento que você está vivendo, gente, existe uma aproximação, existe um vínculo, e é natural que você ame também, algumas vezes, essa pessoa até mais do que você. Só que, assim, o que a gente precisa compreender é que antes de amar o outro, nós precisamos amar nós mesmos. E eu vejo isso claramente na Kate, mesmo estando ali com sentimentos, resquícios, né, emocionais desse relacionamento, porque também tem que ter uma fase dessa ruptura, não é só, desconectei, acabou. Existem fases também dentro da gente, isso a nível cerebral, tá? Então, assim, você precisa entender que para se desvincular dessa pessoa, você primeiro precisa se conhecer, segundo, se amar, né? Em primeiro lugar, se amar, mas segundo, se conhecer melhor e saber as suas fragilidades. Porque olha só quantas coisas que a Kate falou aí, gente, que ela teve que afastar do ambiente, largar as pessoas, sair do lugar mesmo que ela estava morando, não era só ali ambiente, se desconectar, porque ainda existia promessas, mas principalmente se amar. Porque tem gente que fala assim, eu amo tanto que eu não consigo terminar essa relação. Mas a primeira coisa é você se amar. E não é egoísmo, amor próprio. É você estar tão bem que você derrama isso para o outro. Exatamente, Nayara. Eu sempre me apeguei a isso quando eu saí desse relacionamento. Eu tenho que me amar primeiro, sabe? Amar a Deus e depois amar a mim, porque se você não se ama, você suporta não somente isso, tá? Você suporta traição, você suporta abuso no trabalho, você suporta tudo por achar que você não é merecedora das coisas. E não, nós somos sim merecedores das coisas, sabe? Então a gente tem que ter amor próprio. Isso foi uma coisa que realmente me fez eu sair totalmente daquele relacionamento abusivo, porque eu falava, não, eu me amo, eu me amo. Só que isso também tem um lado, né, Nayara, que eu ia entrar nessa parte, que quando você sai do relacionamento abusivo, você sai com muitos traumas, você sai com muita coisa que para você realmente sair e conseguir
ter até um relacionamento de amizade, um relacionamento enfim, com alguém, você tem que tratar isso, porque você recebe tanta em verdade sobre você quando você tem aquele momento, né? Quando você não tem um conhecimento. Porque junto com aquelas agressões verbais, vem os rótulos, vem as críticas. O abusador, ele nunca vai querer te deixar melhor que ele. Então, ele vai sempre ter a tendência de colocar você lá embaixo. De uma forma a fazer com que você se sinta a pior pessoa do mundo, né, ô Kate? Exatamente, Nayara. Você não tem noção do quanto que é difícil você encontrar sua identidade depois de quando você sai de um relacionamento abusivo. Porque você se perde, você não tem mais aquele, sabe, aquela coisa de, aquela perspectiva, nada. Então você tem que realmente buscar ajuda, você realmente tem que começar a querer sair da situação, mas principalmente buscar uma outra verdade ao seu respeito, seja ela quando você, né, busca ajuda numa igreja, seja ela numa psicologia, seja onde for, seja, mas principalmente você ter esse conhecimento de quem você né, e o que você consegue, porque senão você não vai ter um relacionamento de amizade, um relacionamento de novo conjugal, sem que você sempre lembre daquilo que a pessoa falava a seu respeito, sabe? Daquilo que a pessoa fez você acreditar durante anos da sua vida, você vivendo aquilo. Você acaba que você acredita naquilo, né? Então, você realmente voltar, dar um reset, né? Não é fácil. E aí, durante algum tempo, eu tive que ter essa descoberta. Sabe aquele ditado que falam assim? Quando a pessoa sai de um relacionamento, seja ele abusivo ou até mesmo um relacionamento qualquer, normal, a pessoa parece que está enjaulada, né? Parece que está dentro de uma gaiola e tem que voar. Porque a pessoa fica tanto tempo ali presa, tanto tempo com aquela vivência ruim, aquela negatividade, que aí quando você sai daquilo, você quer viver tudo e mais alguma coisa. E isso também foi uma outra fase da minha vida muito difícil, por falta de conhecimento mesmo, né? No qual eu me escapei por outras coisas, sabe? Até porque, o Kate, para iniciar, fazer um novo começo, você precisa fazer um detox de tudo que você viveu. Você precisa estar se limpando, se apropriando de quem você é, porque senão você vai passar isso para outra pessoa e, consequentemente, isso vai se tornando algo interminável, porque muitas pessoas feridas vão ferindo outras, né? E aí isso tem que ter um processo de consciência, autoconsciência muito grande. Porque nem todos pensam assim, a pessoa que está machucada, quando ela consegue ter uma liberdade, o que ela vai querer? Ela vai pedir para voar mais alto possível. E esse voar não precisa ser exatamente com outra pessoa. Naquele momento, não é que você não mereça ou merecia, mas é porque naquele momento você precisava primeiro saber quem que você era. E tem muitas pessoas que falam assim, ó, vida segue, a fila andou, né? Já tô com outro, hashtag acabou. E não é bem assim, né? A gente precisa entender que o outro também não tem que estar sendo entulhado dos nossos lixos do passado, né, Kate? Exatamente. E assim, eu quando saí desse relacionamento, me encontrei realmente em busca ali de uma. De voltar à minha realidade, de entender, né, o que aconteceu, por que aconteceu isso na minha vida, por que uma infância tão destruída, porque uma repetição de padrão, uma adolescência perdida, né? Enfim, por quê? A gente fica se perguntando por quê. E isso levou muito tempo, Nayara, para mim poder descobrir o porquê, tá? Vou te dizer que demorou muito tempo. E assim, eu costumo dizer que eu tive realmente a decisão, tomei a decisão, mudei esse quadro, esse ciclo da minha vida, né? Depois eu tive essa fase de descoberta, de me sentir realmente, enfim, mulher, me sentir
gente, de ter outros relacionamentos de qualquer maneira mesmo. Foi uma fase, isso você está falando de descoberta, de voltar, de me descobrir. Só que tem uma coisa que não adianta, tá? Deus, quando ele escreve essa história, ele escreve perfeita. Então não adianta você ficar rodando em círculos. Não adianta você, né, mesmo não estando vivendo um relacionamento, mas você tá ali correndo atrás de coisas que não vai te preencher. Porque só quem te preenche é o Espírito Santo. Então, eu durante muito tempo, eu lembro que eu tinha, sabe, eu saía, bebia, ficava mesmo mal, mas quando eu via um louvor, aquilo, eu poderia estar o estado que fosse, mas eu sentia ali, sabe, a presença de Deus. Eu falava, Senhor, me ajuda, eu quero sair disso, eu não quero agora transferir a minha dor para outra, sabe? Porque é isso, a gente vai buscar, se a gente não parar para poder ter realmente um controle sobre aquela situação, falar assim, não, peraí, eu não quero, peraí, ter que mudar isso, você substitui. É igual quando falam, né, que uma coisa puxa a outra, a bebida puxa o cigarro, enfim, é sobre isso, uma coisa vai puxando a outra. Então você... Até porque você, naquele momento, está buscando um anestésico, né, para sua dor. De alguma forma, né, muitas coisas não é nem aquilo ali que você está com vontade de fazer. Mas para tentar suprir aquilo ali que está doendo, vai sendo outras coisas que vai sendo ocupado o espaço. Exatamente. Então, você vai vivendo novamente o outro ciclo, né? Que aí envolve outras coisas também, né? O vício da bebida, o vício do tabaco, às vezes o vício do homem ou da mulher. Então, isso tudo são coisas que vão entrando na nossa vida, que somente quando a gente decide tirar e mudar e voltar à nossa essência, voltar naquilo que a gente realmente acredita, né? Que eu acreditava, mesmo não tendo vivido uma base no qual o casamento era a melhor escolha, porque eu tinha, né, uma visão de casamento ruim. Eu mesmo assim, eu tinha isso dentro de mim por temer a Deus, por conhecer a palavra de Deus, saber que a vontade de Deus era que eu tivesse um casamento, que eu tivesse uma vida, né, estruturada, que eu tivesse a prosperidade daquilo que Deus realmente almejou para mim. E ainda bem que você não deixou de sonhar, porque muitas pessoas deixam de sonhar, né? Quando acontece esses processos aí, as pessoas param de sonhar, param de acreditar que é possível ser feliz, vai sempre pensar que casamento é uma versão muito ruim. Tudo isso aí envolve, assim, até crenças, né? Limitantes que vai formando através do que você viveu, presenciou e sentiu, né? Exatamente. Então, assim, Nayara, só para responder a menina aqui que ela me perguntou aqui, eu quero. Eu ia te falar da Ana Paula, Eu né? não estou conseguindo pegar aqui, não está descendo para mim. Mas eu li Eu mais consegui, tô letra com ela aqui, que ó. ela falou. Vou ler para você. Como ajudar quando a mulher não consegue sair ou perceber esse ciclo de violência? Ela mente para si mesma a sua realidade e dispensa a polícia e mente para a família. Pronto, é assim. Não foi o que eu vivi, tá? Porque, como a gente estava conversando, isso depende do ciclo de cada pessoa. Provavelmente o ciclo dela ainda não chegou ao meu, que foi o extremo, que foi a violência mesmo física, no qual se você chegasse em casa, né, as pessoas iriam notar isso. Na época eu não morava, né, então eu tinha acesso à minha família, né, não sei se essa pessoa é casada, não vai à família, mas não adianta, porque todo mundo sabe, tá? Não adianta esconder que as pessoas sabem. Agora, a questão da consciência, com certeza ela também tem, porque ninguém é agredido, tá? Por alguém que a gente goste e a gente não sinta fraca, fragilizada ali, não veja isso como algo ruim para nossa vida, entende? Então, assim, essa hora da consciência dela vai chegar, Sim. quando, se
E enquanto isso, o Kate, é importante entender também que tem pessoas que estão no nível de sofrimento tão extremo, tão difícil, que ela realmente ela não consegue mais se ver. Ela se perdeu tanto que aquilo ali para ela se torna algo comum. E nós sabemos que a violência, em nenhum fator, ela é comum e nem tem que ser normalizada. Então, o que acontece, né? Na parte psicológica, né? Como eu entendo, é importante nós estarmos cada vez mais aproximando dessa pessoa, sem invadir, mas estar, às vezes, falando palavras, né? Que vai fortalecer ela, tentar pedir ajuda de outras formas para ela. Olha, vamos participar disso, tal, porque aí ela vai saindo daquele mundo e vai vendo outro mundo lá fora, diferente do que ela vive. Porque o que é a tendência das pessoas quando existe uma pessoa que ela afasta, né, o outro no sentido de dar ajuda para ela? A tendência é o quê? Ah, deixa para lá, ela gosta de viver isso. E ninguém gosta, gente. Ninguém nasceu para ser infeliz, ninguém nasceu para ser machucado. Então, assim, mesmo que às vezes você não use palavras, Ana Paula, use o amor. O amor, ele vence qualquer mal. E, assim, de pouco a pouco você pode ir mostrando para ela que o mundo lá fora é diferente desse mundo que ela Exatamente. Eu vive. vou te dizer que muitas das vezes, Ana Paula, ela não fala aquilo que ela sente por vergonha, por medo do que os outros vão apontar, do medo que as pessoas vão falar. Você já está... Medo do abusador também, que eles ameaçam. Medo do abusador também, tudo, tá? Tudo envolve isso. Só que uma coisa que eu entendi, tá, Nayara, nesse processo agora, foi que é possível nós ajudarmos uma pessoa que sofre isso, que está dentro de um relacionamento assim, porque nós conhecemos a dor dela. Eu, quando vim morar aqui em Portugal, tá? E isso é uma coisa que não é que atrai para mim. Só que eu acho que Deus, ele tem um senso de urgência tão grande em ajudar essas pessoas a ter o conhecimento do quanto a pessoa é amada por ele e não precisa de ter nenhuma outra pessoa para isso, tá? Que a gente que já viveu isso vive situações. Então, ainda no Brasil, Nayara, eu cheguei a ter várias vezes que eu me envolvia em brigas de marido e mulher. Meu marido atual, né? Ele falava, Kathleen, pelo amor de Deus, não faz isso. Você... Mas eu não consigo. Hoje eu não faço isso, tá? Me envolver na briga, nada disso. Mas eu, quando se via uma mulher sendo agredida na rua, eu ia lá em cima, falava. Uma vez era um homem enorme, sabe? E eu fui lá, não faz isso, ela é frágil, não faça isso. E eu falei, que força. eu falei pra menina, eu entrei na frente dela, falei assim, não faz isso com ela. Conversem, não faça isso. Meu marido, Kathleen, entra nesse carro. Eu falei, não, ele não pode. E eu tive várias cenas dessa situação, né? E quando cheguei aqui em Portugal, eu morei num prédio que a minha vizinha sofria violência doméstica todos os dias com uma criança de 2 anos. E aquilo tocava em mim tanto. Eu falava, meu Deus, como eu posso fazer para ajudar essa mulher? Meu Deus, como eu posso fazer? Porque eu sei o que ela está sentindo. Nem que fosse assim, um abraço e falar, fulana, eu conheço a sua dor. Eu sei como sair disso. Eu sei como ajudar isso. Sabe? Porque eu vou te falar uma coisa. Hoje, eu conheço vários casamentos que o homem parou de agredir. Não sei se você já conheceu algum casal que ele agredia e chegou um tempo que o homem parou de agredir. Eu vou te dizer que foi isso que aconteceu na minha casa, tá? Hoje meu pai não agride mais a minha mãe. Sabe foi quando que aconteceu isso? Quando ela abriu a boca, quando ela teve a nós, maiores, né? Mais velhos, que já se metia. E aí ele se retraiu, ele não faz. Hoje, graças a Deus, o meu pai é uma outra pessoa, sabe? Um excelente avô, amável, sabe? Não levanta a voz para minha mãe, de jeito nenhum. Então, mas precisou de um posicionamento diferente da sua mãe, né? Da minha mãe. Então, o que acontece? Por vezes, o que a gente precisa para poder aquilo parar é ter um posicionamento. Não só necessariamente sair
da relação, porque às vezes você constitui uma família, você tem filhos, você tem, enfim, casa. No meu caso, eu não tinha nenhum filho, né? Eu era nova ainda. Então, para mim, naquela situação, para mim era melhor o término. E aquilo, para mim, foi a melhor coisa. Mas tem pessoas que não. Então, só um posicionamento que você tenha, ou até mesmo um vizinho que, né, já tenha vivenciado algo do gênero, ou que tenha pelo menos humanidade de querer. Porque assim, eu vivia naquele prédio ali e eu nunca vi ninguém chamando a polícia. Eu que chamei 3 vezes a polícia pra pessoa, sabe? Então, Uhum. às vezes o que realmente a pessoa precisava, tá? Era que alguém chamasse uma polícia para poder acabar com aquilo, para se proteger. Exatamente. Eu quero até aproveitar a sua deixa aí para comentar aqui o comentário da Irlândia, que falou assim, mas ela não tem que esperar um momento extremo. Gente, não tem mesmo, tá? Não tem mesmo. E assim, uma coisa importante também para ajudar, né? Até respondendo a outra pergunta ainda da Ana Paula, é você fazer denúncia anônima. Se você souber, não precisa identificar o seu nome, não precisa meter a colher lá no meio da Não, relação, que às vezes é perigoso, né? Mas, assim, tem que meter a colher no sentido de extinguir esse comportamento, porque se está no seu caminho, de alguma forma, Deus permitiu para que você intervisse. E a intervenção, ela pode vir de várias formas, né? Como a Kate falou, que ela fez várias intervenções, né, perigosas, porque só quem viveu isso na pele, às vezes, sabe que é mesmo um instinto, um impulso, né, maior de querer arrancar aquela mulher dali daquela dor, mas ao mesmo tempo ela teve atitudes prudentes, né? E hoje, né, Kate, você até tem um projeto muito lindo, viu, gente? O projeto que ela quer colocar em ação, que é ajudar mulheres. Eu queria que você falasse um pouquinho desse projeto. Nosso horário já está um pouquinho assim esgotado, mas eu queria que você ainda falasse. Eu não sei se vai dar tempo de você contar toda a sua história aqui, que é é linda, muito gente, mas eu já grande. encorajo vocês. Talvez a gente vai precisar fazer uma próxima live, Vamos, a né? gente tá junta nessa e não abro mão. Nayara, só para poder desfechar aqui a minha história, tá? Para poder elas entenderem o quão é perfeita a vontade de Deus em Romanos 12:2, né? Depois que tudo isso aconteceu na minha vida, que eu de fato decidi, né, ter decidi mudar a minha história. Deus me deu um marido no qual eu sempre quis, tá? Que era constituir uma família, acho até piada, mas assim, de casar, de noivar. Eu falava, gente, teve tudo perfeito, do jeito que eu sonhei, sabe? E só que assim, durante muito tempo, eu deixei esse relacionamento fazer deixar aquele relacionamento anterior e entrar no meu relacionamento por falta de conhecimento. Que hoje, graças a Deus, Deus está levantando pessoas assim como a Nayara, assim como o Asas, para poder ajudar as pessoas a ter esse nível de consciência de que é possível a gente quebrar crenças limitantes, quebrar traumas, bloqueios, tudo. Eu fui realmente transformada. Porque não, eu tenho um relacionamento maravilhoso, mas eu não tinha consciência de que era por conta de traumas anteriores, sabe? E depois de tudo isso que eu tô vivendo, que foi quando eu contei isso agora nesse evento, foi que eu tava tendo o melhor que Deus tinha, mas eu não tava valorizando. Por quê? Porque eu achava que eu não era merecedora. Porque eu achava que eu não... aquilo que eu tinha, né? Que no meu subconsciente, de tudo aquilo que eu ouvi na minha infância, né, de que eu era isso, que eu não ia dar em nada, ou até mesmo, né, o relacionamento que eu tive, que eu nunca ia conseguir arrumar ninguém. Então, isso tudo estava aqui. Eu tive que tirar isso tudo daqui para poder hoje estar vivendo a melhor fase da minha vida com meu marido, sabe? Reconhecendo o quanto que Deus foi bom para mim, mas graças a uma decisão que eu tomei uma decisão e Deus fez a obra dele por completo. Eu tenho um filho abençoado por Deus, que é o Pedrinho, 5 aninhos, sabe? Hoje eu tenho meu negócio,
que Deus também me deu, que através desse meu negócio eu estou ajudando outras mulheres também a poder ter a consciência de quanto que a beleza delas é importante, mas ela de dentro para fora. E esse projeto que Deus colocou no meu coração vai ser sobre isso, tá? Eu quero unir pessoas que já viveram não só violência doméstica, como violência física, verbal, abuso de entes queridos ou qualquer abuso, porque nós vamos saber que a violência, qual é a dor que a pessoa sente quando tem a violência, né? Então, quando a gente tem essa consciência, a gente tem mais facilidade de identificar. Sabe aquela sua amiga que você fala assim, nossa, ela não se arruma, nossa, que falta de vaidade. Essa amiga, ela pode estar vivendo um relacionamento abusivo verbalmente. Tóxico. E você não sabe. E você se critica, você fala, ah, poxa, a mulher vem arrumada assim. Não, ela vem arrumada assim porque é o que ela tá sentindo. Então, a gente tem como ajudar essa pessoa mostrando para ela, olha, eu sei da sua dor, eu também passei por isso, eu também tive uma fase assim, mas hoje eu sei quem eu sou em Cristo, eu sei que nós somos capazes em tudo aquilo que se Deus, né, tudo posso naquele que me fortalece. A palavra de Deus, ela liberta. Ela liberta, e está escrita há mais de 2000 anos. Hoje pessoas estão sendo levantadas para ajudar a gente a ter essa consciência. Então, eventos como Asas, né, mulheres de Deus como Nayara, e eu também estou nesse propósito, é para ajudar essas mulheres que ainda não têm essa consciência. Uau. Então, isso é... E se você aí do outro lado está vivendo isso, ou conhece alguém que está vivendo, não desista. Vocês observaram aí que a violência, ela implica em vários fatores. A Kate foi contando e eu fui visualizando tudo em relação, assim, do que está por trás dessa violência, que vem a questão das heranças, né, transgeracionais, o que você carrega da sua família, a questão da crença que você vivenciou e foi pegando essa crença para você negativamente, né? Por isso que é importante você se conhecer melhor. Por quê? Porque a crença, gente, de não merecimento, que foi o que ela falou, ela deturpa a sua visão e não te deixa te enxergar de forma como você é. Então, é importante você se ver como você é. E uma coisa maravilhosa que eu vi na Kate, que não tem como eu não falar, Kate. Sim, amor, eu só tô pegando o carregador aqui, assim, desculpa, porque senão vai descarregar, não posso. Tá bem. Então, uma coisa maravilhosa que eu vi, ela falou no início da live, né, que não é possível a gente dar aquilo que não recebeu. E ela vem hoje, né, confrontar com isso, com o testemunho dela, que mesmo ela não tendo recebido, hoje ela oferece e dá sim a melhor versão dela. É uma pessoa que ela inspira mesmo. Eu falei para vocês quando eu convidei, porque assim, esse sorriso lindo, né, que ela tem no rosto, foi muita decisão, muita renúncia, mas também essa capacidade de ajudar as pessoas, porque assim, a nossa história não acaba aqui, nossa história não resume só em concluir em nós, não é sobre nós, é através de nós. E o nosso bloqueio, gente, os nossos traumas, ele tem intimidade com o seu propósito. E eu falo muito de propósito, por quê? Porque às vezes tem pessoas que estão travadas, se fecha no mundo delas, Kate, e fala assim, eu não consigo. E isso é um ato, eu vou falar para vocês, tem a questão do medo, tem a questão da insegurança, mas é um ato até egoísta, tá? Porque quando você fala que não consegue, fecha a sua boca, você não consegue ajudar as pessoas que você se propôs nesse mundo. Você está aqui para ajudar alguém. Porque nada que ela viveu aqui, gente, é por acaso. Mesmo. E se ela pisou nessa terra e passou por tudo isso, mesmo sendo difícil, que eu fico arrepiada de ouvir, né? Deve ter sido muita dor, mas é um processo que, a partir do momento que ela se propõe a ser curada, a ferida curada, ela cura outras pessoas também. E é tão nítido, Kate, que enquanto você foi falando na live, muitas pessoas foram identificando, colocou comentários aqui que viveu isso também. Então, essa não é
sobre você. Não se preocupe, não feche sua boca, viu? Aí do outro lado. É através de você. Você é só um instrumento que vai contar a sua história e outras pessoas vão se conectar e vão melhorar através dela. Porque, assim, eu falei isso na live mais cedo que eu tava com a Nina, que aqui a nossa vida só encontra sentido se nós ajudarmos a dar sentido para a vida de outros. Verdade. E às vezes as pessoas, né, Kate, estão sem sentido, estão com vazio, estão vivendo depressões, tristeza, justamente porque está precisando se levantar e abrir sua boca naquilo que Deus tem proposto para você. Porque onde a Kate tem que chegar, eu não posso ir. E onde você tem que chegar, eu não posso ir. Onde eu vou, né? Vocês também às vezes não podem ir. Então tem pessoas e pessoas que vai estar no seu caminho, que é você que tem que ir lá. Então levante-se aí. Exatamente. Nayara, deixa eu te falar em relação a isso, né? Eu, durante muito tempo, sofri muito autoestima baixa. Nem sempre foi assim, esse sorriso. Eu não conseguia sorrir, sabe? Eu era uma pessoa extremamente crítica. Então, assim, essa libertação, tá? Ela aconteceu quando eu abri a minha mente, eu abri realmente a porta do meu coração para falar assim, não, eu quero ouvir mesmo aquilo que eu preciso, sabe? E com certeza eu fui liberta, fui curada. Hoje, assim, eu tô mesmo com muita vontade de ajudar outras pessoas. Eu tenho essa missão, né? De levantar realmente essa bandeira, de fazer as pessoas acreditarem nelas, acreditar que é possível mesmo, através de que ela tiver essa consciência, né, de que é possível fazer o que ela quiser, sabe? Independente do relacionamento que tenha, independente da vida que teve, dos pais, enfim. É eles. E o que você falou foi brilhantemente, porque foi sobre isso que eu entendi para mudar a chave. De que eu não vivi aquilo tudo porque eu não era merecedora. Eu não vivi aquilo tudo porque, não. Foi porque sem conhecer a dor do outro, a gente não consegue ajudar. E você vai ver que várias pessoas têm várias histórias. E aí vocês vão identificando com quem você vai ter essa história. Também tem essa vivência. E a história, Kate, de cada um tem uma importância, porque Tá? às vezes a pessoa fica com medo de contar a história, falando assim: mas a minha história não é importante, eu fui uma pessoa muito assim, se assado, e coloca rótulos, né? Continua fortalecendo e reforçando os rótulos negativos que te colocaram. E você não é a sua história de dor, você não é o seu passado, você não é aqueles rótulos que te colocaram. Eu quero te falar porque eu tô sentindo aqui isso. Sabe? Porque quando eu vi a Kate, gente, parece que foi uma conexão muito forte. Eu conheci ela no evento SSS e lá, eu não sei se você lembra, Kate, que quando eu entrava e saía, você já tava com um sorrisão desse tamanho. E era uma conexão assim. Eu falei, gente, por que ela tá sorrindo tanto pra mim? Eu só devolvi esse sorriso, né? E quando eu encontrei, a gente conversou e depois eu vi ela de novo no Asus, né? Que a gente está sempre buscando essa transformação. E eu consegui visualizar literalmente você levantada, suas asas abertas, nós estávamos juntos, tá? E com certeza, Kate, você ajudará, você já ajuda, tá? Quando você se levanta da sua cama e veste a sua melhor versão, esse melhor sorriso que você tem aí, e vai por esse mundão afora, porque, gente, que lindo que é o estúdio dela. Depois, se você puder mostrar, eu queria que você mostrasse aqui, porque tem muitas pessoas que ainda não conhecem, mas que precisa conhecer, porque ela vai até você, gente. Aonde ela tá, ela traz alegria. E ela montou esse estúdio que é super fixe, como se falam aqui em Portugal. Coisa mais linda. Olha lá o estúdio dela, gente. Vê se não vale a pena uma mulher dessa. Inspiradora. Então, assim, não tem desculpa. Olha aí, gente. Que coisa maravilhosa. E é cheiroso lá dentro. Chique e cheiroso. Obrigada. Tem que ser. Eu tive o privilégio de entrar e sentir esse cheiro. Monique, fala.
E é isso, Kate. Dá suas Com ela. considerações aí. Ah, Sim. Meninas, olha, a menina falou aí, né, que nós temos que levantar aqui a bandeira em Portugal para ajudar outras mulheres. E é sobre isso, é sobre esse encontro que nós estamos tendo aqui, tá? Realmente eu vejo que Deus ele tem um amor muito grande por essa nação, sabe? E nós estamos aqui escolhidas por Deus porque nós conhecemos a palavra e sabemos que é só ela que pode libertar as pessoas de qualquer cativeiro que ela esteja vivendo, independente qual seja, tá? E eu tenho certeza que Deus ele vai unir cada vez mais a gente para poder levantar outras mulheres. Então, a menina que colocou aí assim, eu preciso de um levante, se sinta levantada, tá? Ó, aqui, ó, olha a amém. nossa blusa aqui, ó. Você é linda, merecedora, poderosa e livre, tá bom? Gente, olha que Vocês maravilhosa. são Vê se eu aguento tudo. isso. Vocês são tudo. Então, mulheres, se levanta, mexe o seu melhor sorriso e vamos embora. A gente tem muita coisa aí para poder entregar para vocês, né, Nayara? A gente tem que conversar porque Deus tem pressa. Tem sim. Pode contar comigo, tá? Eu vou ficar muito honrada e feliz, porque eu tenho certeza que muitos ainda serão transformados, assim como já tem sido. Então, se a gente une, a gente se torna mais forte, tá? Verdade. Kate, foi maravilhoso. Não tem nem palavras para te Nossa, eu que agradecer. agradeço. Gente, eu queria que vocês colocassem aí, sabe? O que que significou essa live para vocês? Porque isso é importante, né? Até para Kate continuar, né, levando a voz dela. É claro que ela já tem autoestima elaborada, mas eu acho que isso, esse feedback, né, acaba sintonizando ainda mais. Coloca aí o que é que significou essa live para vocês. Vai lá nos stories, nos marca e chama mais pessoas, que eu tenho certeza, né, que vocês vão ser impactados ainda mais nos próximos quadros. Mas também sigam a Kate aí para você estar por dentro de tudo, É tá? isso mesmo, minha linda. Muito obrigada, tá? Muito obrigada mesmo pelo esse tempo, esse espaço, algo que Deus colocou no seu coração para estar, né, falando sobre, enfim, tudo tem um porquê, um propósito, é o seu tempo, foi a gente ter se encontrado lá, enfim, tudo isso, porque isso era uma história que para mim eu não contava, foi a primeira vez que eu tô contando essa história aqui, então realmente é algo que Deus preparou, né? Então, muito obrigada, Uau! muito obrigada. Você é a terceira que me fala isso, que é a primeira vez que está contando totalmente a história. E eu tô, assim, impactada, Você vê literalmente, o viu? tamanho do seu propósito, mulher. Amém, Vamos amém. tirar uma Vamos tirar um selfie? É print, isso? Kate? Vamos. Vamos. Tu consegue tirar porque tu não tirou os comentários e não tá aparecendo eu. Eu te envio, então, tá? Eu te envio aí. Gente, obrigada pelos comentários. Então, muita gente falando que identificou, que você é maravilhosa, será o Obrigada. início de tudo. Amor próprio, força, significado, superação. Amém. Nossa, amei muito. Tem muita gente agradecendo aqui. E assim, olha aí, nossa, será o início de tudo. Sim, eu tenho certeza que sim. Junte-se a nós, viu, Finanças? Que eu sei que você também tem muita bagagem boa aí. Bem, Muito obrigada. bem. Ótimo dia para você, Obrigada para atender suas pérolas também, aí. tá? Tudo de bom. Obrigada, igualmente. Beijo, Beijo. menino. Beijo, Tudo gente. beijo. Tchau. Tchau.